Fala, moçada do MMA Pride Brasil, está no ar a nossa terceira parte da retrospectiva do MMA em 2021. Neste vídeo vamos falar aqui o que aconteceu de melhor no nosso esporte entre os meses de julho e setembro de 2021. Tivemos várias lutas aqui bem importantes para o cenário do MMA. Vamos falar basicamente do UFC, Bellator e PFL, que rolou de melhor aqui, fazer um resumo bem sucinto para vocês. Fala, meu amigo Tanuri, tudo tranquilo? E aí, brothers, fala aí, Leozão. Exatamente, terceira parte é isso. Convido o pessoal que está conosco, quem chegou aqui de paraquedas, se inscrever no canal, deixar aquele like, que é ser muito importante, né, para ajudar aqui, fortalecer e divulgar o canal. Obrigado. Pô, vamos lá, Leozão. O que temos aí de início? Vai lá. Exatamente. Começando lá no mês de julho, praticamente vemos lutas quase em todos os finais de semana, né? Mas começou, Tanuri, lá no mítico UFC 264, foi a volta do público em Las Vegas, nesse UFC 264 que teve a trilogia entre Conor McGregor e Dustin Poirier, e o desfecho foi igual ao que aconteceu em janeiro, nocaute técnico do Dustin Poirier no primeiro round, dessa vez de forma mais avassaladora, hein? Porque foi um round completamente dominante, o Conor ainda tentando se virar para poder sobreviver, e depois, com a perna fraturada, não teve jeito, vitória aqui do Dustin Poirier. Ah, cara, total, um anticlímax, porém não ficou por isso não, né? Não acabou aí. Porque o Dana White imediatamente já falou que tem sim material para uma quarta luta, e o Dustin Poirier também não fechou as portas. No Common Event, Léo, tivemos, olha aí, hein, Gilbert Durin se recuperando do nocautão que ele sofreu diante do Kamaru Usman e passou tranquilamente, de uma forma não tão bonita, porém segura, sobre o Stephen Thompson, né? Ou seja, realmente se consolidou como um top 5 dos meio médios que é, Léo. Exatamente, né? Nesse card principal ainda tivemos o Sean O'Malley lá lutando contra o Chris Moutinho, né? Vencendo por nocaute. Tivemos lá no card preliminar Ilia Topuria, né? Nosso querido espanhol aí, que um dos grandes destaques de 2020 e também de 2021, nocauteando o Ryan Hall, né? O cara que é o mago do jiu-jitsu, né? Acabou sofrendo uma derrota acachapante. Dricos Duplessis também vencendo, também Esse outro grande destaque. E uma grande luta aqui entre o Michel Voador, o paraense voador, contra o Nico Price também, que também foi uma porradaria insana entre os dois. Doideira pura, realmente, como os dois são naturalmente. No card preliminar do preliminar, Jennifer Maia também passou muito bem pela Jessica Ai. Nossa, bateu tanto que fez um rombo aqui na testa da querida gata, porém lutadora ruim. E é isso. Nada a acrescentar. Ficamos por aqui realmente. No Fight Night seguinte, né, no final de semana posterior a esse, tivemos na luta principal, Tanuri, Islam Makhachev contra Thiago Moisés. Thiago Moisés praticamente foi o único cara que aceitou pegar o Makhachev naquele período ali e tomou uma aula aqui do russo. Tomou uma aula do russo, porque, e essa aí luta foi curiosa, foi a tal, né, que o Makhachev era nono, o Thiago Moisés, na ocasião, era 14º, e, incrivelmente, o Makhachev foi e parou no 5º lugar do ranking. Como? Como? Exatamente. Como? Eu te explico. Amigo de Khabib Nurmagomedov. Beleza? No Common Event, tivemos Misha Tate, Leozão. Olha aí. Voltando, depois de muito tempo, né? Ela que estava atuando lá no One Championship como cartola, doideira, né? Voltou para o UFC contra Marion Renault e não tomou conhecimento, né? Foi a luta de volta dela e de aposentadoria da veteranaça, realmente, que estava fazendo hora extra, Léo. Tivemos também o Matheus Ganrotti, esse daí é um dos grandes destaques. Esse é fera. Né? Esse é uma grande promessa que vai chegar longe dentro desse peso leve. Finalizou com o Makimura, o Jeremy Stephens, né? Uma bela de uma vitória aqui do Ganrotti, que também lutou mais para o final do ano. O Rodolfo Vieira se recuperou daquela derrota incrível para o Anthony Hernandes, aqui vencendo o Dustin Stoltzfus, mas também não foi nada muito fácil, né? Ele finalizou lá no terceiro round, Tanuri, mas pelo menos dessa vez ele conseguiu se portar melhor, trocando golpes aqui, né? Não tomou tanto dano assim, né? Igual na luta anterior. E aqui ele conseguiu finalizar com o Mata-Leão lá no final do terceiro round. Esse combate, Tanuri. No card preliminar, tivemos, olha aí, Daniel Rodrigues
lutador subestimado, ninguém dá nada por ele, mas fez um ano que poucos fizeram e realmente mostrou que tem muito valor. Também tivemos Amanda Lemos nocauteando a Montserrat Ruiz em 35 segundos. Foi aqui, inclusive, que ela começou a assombrar e ganhou o apelido de Khamzat Chimaev do seu empresário Walid Ismail. Também tivemos aquela luta horrível entre Francisco Figueiredo e Malcolm Babidi Gordon. Majin Buu. Inclusive, foi aqui que o Majin Buu, né, o Malcolm Gordon Babidi, não caiu no doping, mas deveria, porque ele fez feitiço e venceu o Francisco Figueiredo, que realmente, cara, olha, o Francisco Figueiredo conseguiu uma proeza, hein? Nossa Senhora! E ainda teve o Rodrigo Zé Comé nesse evento, né, que tinha vencido o Alain Baudot por nocaute, Tanuri, mas aí depois a luta ficou sem resultado, porque o Rodrigo Zé Comé foi pego no doping, né? E você sabe quem é o Alain Baudot, né? Parceiro é um amigo lá do Cyril Gane. Exatamente. Será que é um novo Jean Villante, Leozão? Vamos descobrir isso aí no futuro. Maravilha. O próximo evento que tivemos aí em julho, Tanuri, aí envolveu uma lutaça aqui, talvez uma das melhores do ano, certamente, que foi a volta de quem? O Cobrinha do MMA. Tem desde Lachó, ex-campeão peso galo, e caramba, a sensação do peso galo, Corey Sandhagen. Que luta equilibrada que eles fizeram aqui. O TJ de Lachó venceu na decisão aqui, o pessoal ficou ali na dúvida quem venceu a luta, porque terminou a decisão dividida. Sim. Mas foi uma bela luta entre os dois, hein? Não, belíssima luta, batalha, né? Intensidade, poxa, condicionamento físico, versatilidade, ataque, e a experiência ganhou. Para mim não foi garfo não, e fiquei muito feliz porque TJ Dillashaw ficou 2 anos afastado e aceitou enfrentar um lutador temido e realmente foi lá e fez o crime aqui. Ninguém imaginava isso, estava todo mundo apostando no Corey Sandhagen, porém TJ mostrou que ainda pode sim ser campeão dessa categoria, Leozão. Dando continuidade, no Common Event tivemos uma surpreendente vitória do Raulian Paiva, passando pelo talentoso Kyler Phillips. Inclusive, essa foi a primeira derrota do Kyler Phillips no UFC, tá? Ou seja, baita de um triunfo aqui que o brasileiro conseguiu, mas realmente, né, assim, luta bem disputada. Aí no card principal tivemos ali um duelo entre o Darren Elkins e o Derek Miner, com o nocaute do Derek Elkins, né? Ele tá resistindo bastante no peso pena. Um garfaço que rolou aqui na luta entre Macy Barber e Miranda Maverick, cara. Esse foi um dos grandes garfos do ano, cara. Assim, mas, sem sombra de dúvidas aqui. Macy Barber venceu Miranda Maverick, não sei como, mas saiu com a vitória, e também o nocautaço do Adrian. Esse também é uma grande promessa do peso galo em cima do Randy Costa, Tanuri. Total, que também é um bom lutador, mas o Adrian Yanez realmente é muito promissor, inclusive o Sean O'Malley tá de olho nele, para você ver. E, cara, Macy Barber e Miranda Maverick, cara, deu pena, né, cara? Deu pena, e se fosse outra lutadora, é porque a Miranda Maverick é quieta, porque se fosse outra lutadora, teria botado a boca realmente no trombone ali, pô, feio. O próximo evento do UFC foi no dia 31 de julho, Tanuri, e a luta principal foi entre o nosso sádico do MMA. Até foi então, a gente nem sabia a gente nem sabia que ele era sádico assim, mas estamos falando de quem? Sean Strickland fez a luta principal. Ele tá vivendo excelente momento do peso médio, incrivelmente, ele nunca teve poste para lutar de peso médio, tá lá e tá saindo na mão de todo mundo, tá vencendo. Encarou o Uriah Hall, o jamaicano, homem ambulância, que estava também numa fase mais veterana e estava na melhor fase da carreira dele, incrivelmente aqui, né? Quando você não dava mais nada para o Uriah Hall, estava bem posicionado, mas o Sean Strickland dominou completamente o Uriah Hall aqui nessa luta, tá doido? Cara, dominou tanto que ele venceu um round por 10-8 para um dos juízes. Então, assim, performance muito madura de um sádico, né? Repito, nos meio-médios ele era Tarzan, no peso médio virou sádico, e, Léo, foi aqui que começou, tá? Aqui começou o fenômeno do mal, Sean Strickland, né? Que tem aqui um N, ó, quando luta. N de Majin Buu, né? Lembra do Vegeta, que pegou, ficou ainda mais maligno? Cara, Sean Strickland total, é pior ainda. Então, assim, depois daquelas declarações, né? Vou nem repetir aqui, porque já sabem, não quero ser privado, né, pelo YouTube novamente. Então, assim, vou ficar aqui, mas o pessoal sabe o que ele falou.
Exatamente. Ainda no card principal tivemos a Glorinha de Paula aqui, né? Acho que foi, se não me engano, a única brasileira desse card e foi tomou uma nocauteada piada. pela Shayne Baszler, tá, Nuri? Nossa Senhora. E num erro técnico absurdo, né, Léo? Porque ela estava agachada, foi levantar nisso que levantou, veio um chutaço de encontro que aí, um abraço. Acabou. Acabou. Excelente vitória da Shayne Baszler. Inclusive, ela venceu o bônus e chorou bastante nos bastidores, porque realmente estava precisando dessa grana, Léo. Exatamente. Pegando lá agora o mês de agosto dentro do UFC, Tanuri, começou esse mês com o UFC 265, que foi lá no Texas. Muita gente esperando. Francis Ngannou lutando pelo cinturão contra o Derek Lewis, né? E aí não teve luta. Aí já se falava, inclusive, antes que ia ser Francis Ngannou e John Jones, não aconteceu nenhuma das duas lutas. E aí o Derek Lewis recebeu um prêmio aqui, né? Foi lutar em casa com o cinturão interino, mas contra quem, Tanuri? Cyril Gane, o bom gamã, né? O bom garoto. E nosso Cyril Gane dominou completamente aqui o homem besta, o nosso querido Derek Lewis, e acabou com ele ganhando o cinturão interino. E mais para frente ele vai enfrentar em 2022 ainda o Francis Ngannou no UFC 270 em janeiro, Tanuri. Eu vou te dizer uma coisa, Léo. Se arrependimento matasse, eu acho que o Derek Lewis estaria morto, porque ele jamais teria concordado com essa luta, porque deu pena, viu? O Cyril Gane envergonhou o Derek Lewis na frente do seu público, porque ele é da região. Então, assim, épico, performance realmente mítica, inclusive uma das melhores performances do ano. Show de bola, mostrou a diferença realmente do Cyril Gane para a categoria. No co-main event, Léo, tivemos, olha, José Aldo enfrentou o Pedro Munhoz e deu gosto, né, de ver o José Aldo em ação, principalmente no terceiro round. Terceiro round que ele fez, nossa, o Pedrinho ficou até... Ele ficou assustado. E olha que é um cara experientíssimo no octógono. Então, assim, vitória retumbante do Rei do Rio, mostrando que está vivo nessa categoria, Léo. Também tivemos aí o Vicente Luque com mais uma vitória acachapante, Tanuri. Agora para cima do Michael Chiesa. O Michael Chiesa, que é o cara da luta agarrada do jiu-jitsu, mas adora ser finalizado, né? Incrível, pode crer. E foi pego de novo pelo Darcy Choke do nosso querido Vicente Luque. Que coisa. Ele que tem a mão, né? Mãos pesadas, é o Silent Assassin, mas esse ano ele aproveitou para finalizar seus oponentes. E aqui foi uma bela de uma finalização também para cima de outro cara bem ranqueado, o Michael Chiesa. Tivemos também um duelo bem equilibrado entre o Song Yadong e o Casey Kenny também, numa luta bem disputada, né? Que também foi aquele garfo, né, maroto ali pro chinês. No card preliminar, tivemos aquela lutaça, né, que você destacou como entre as maiores lutas de 2021, Rafael Fiziev e Bobby Green com a vitória do Fiziev, Tanuri. Cara, essa luta, só de você falar, você já fica empolgado, né? Foi realmente uma coisa de louco, muito por conta do Bobby Green, que a gente já sabia do que o Rafael Fiziev era capaz, mas só se tornou esse show todo porque do outro lado tinha um lutador talentoso assim, na trocação, que é o Bobby Green, e mostrou isso. E também tivemos, Leozão, na porção preliminar do preliminar, Manel Kape, olha aí, se reencontrando com as vitórias, ele que precisava, né? Chegou ao UFC com uma certa pompa, decepcionou no início, garfado também uma vez, mas aqui nocauteou o Ozzy Osbourne com uma joelhada voadora épica. E também tivemos, olha só, hein? Olho nela, hein, galera? Melissa Gato estreou, passou pela Vitória Leonardo por nocaute e, olha, muito boa lutadora, simpática, grande para a categoria, pode vir a dar trabalho em breve no peso mosca, Léo. Outros destaques ainda desse evento que eu quero mencionar aqui, né, tivemos ainda de brasileiro o Anderson Berinja, né, que foi nocauteado pelo Miles Jones e depois foi cortado aí do UFC, e a Jessica Penne, Tanuri, que ficou 7 anos sem vencer uma luta e esse ano venceu 2 seguidas, né? Rapaz, venceu a Carolzinha, nossa querida Carol Kowalkiewicz, que tá uma fase horrorosa também. Foi finalizada rapidamente aqui pela Jessica Penne, né? Destaque aqui negativo da polonesa. Total. Complicado. Seguindo aqui, Tanuri, aí no dia 21 de agosto tivemos na luta principal do evento, nosso querido Jared Cannonier contra Kelvin Gastelum, Kelvin Gastelum pegando de novo outra luta ali que não era para ele pegar.
Quem seria o oponente do Jairo Cannonier, Tanuri? Paulo Borrachinha. O Paulo Borrachinha não aceitou lá, né, o contrato lá do que tinha. Ele nunca assinou, segundo ele, nunca assinou nada de contrato. E aí o Jairo Cannonier sem adversário, então arranjaram para ele quem? Kelvin Gastelum. Mas o nosso querido Cannonier acabou atropelando de novo aqui o nosso querido Gastelum, Tanuri. Cara, pois é, deram 3-2, assim, mas com uma boa vontade pro Kelvin Gastelum, incrível, incrível. Mas foi uma boa luta, realmente. O Kelvin Gastelum, você vê que ele perde, mas ele é bom lutador, né? Ele consegue ainda ter alguns lapsos. Que tomara que ele se recupere. Mas o Jairo Cannonier, realmente, lutador muito sólido, né, Léo? Então, assim, show de bola. Eu gosto muito de acompanhar e torço por ele. No Common Event, olha aí, hein, a Sirene vindo. A Sirene. Sem passo. Passou pelo Clay Guida numa decisão dividida um tanto quanto polêmica, Léo. Coitado do Clay Guida, o cara já tá em fim de carreira engarrafado, Léo. Pô, não pode, cara. Tivemos também o Pantoja, né, dentro desse card principal, vencendo o Brandon Royval, o cara direto ali, ranqueado no peso mosca, finalizou o Brandon Royval, uma excelente vitória do Pantoja aqui. Léo, ele tá perto ali de disputar o cinturão, né? Vamos ver se ele consegue pegar essa chance também, né? Inclusive, enfim, card preliminar. Inclusive foi aqui, rapidinho, foi aqui que o Pantoja falou com o próprio Brandon Moreno, que estava lá comentando, pô. Exatamente. E no card preliminar também tivemos a estreia da Josiane Nunes, né? A Josi Nunes, brasileira, enfrentou a Bia Malek, pô, a Josi baixinha, Bia Malek, aquele tropeço nocauteada, cara, com a mão pesadíssima da Josi, nocauteou a sueca, né? Sem dó nem piedade, foi pela derrota da carreira da Bia Malek no MMA. Também tivemos a estreia do queridíssimo Saidokub Kakramanov. Sim. Nossa, inclusive lutou muito bem, pegou a luta em cima da hora, finalizou o Trevin Jones. No card preliminar também tivemos um dos piores lutadores do UFC, Fábio Cheirando, né, que perdeu para o William Knight, nocauteadaço. E também tivemos essa porção, Leozão, olha aí, hein? Ignácio Barramondes, o chileno, né, jovenzinho, aplicou um tremendo do nocautão, belo nocaute, para cima do Roosevelt Roberts. Nocaute chute giratório, show. No último evento de agosto, foi um evento também que marcou, acho que marcou também um ano, porque olha só, hein, tivemos aqui uma grande atuação do Giga Chikadze para cima do Edson Barbosa na luta principal e as duas finais da volta do TUF, Tanuri. Olha só, hein, mas vamos falar primeiro lá da luta principal, cara, que também uma grande atuação do Chikadze, que disse que ia fazer o Edson Barbosa miar de dor e ele conseguiu, hein? Exatamente, nocauteou lá no terceiro round, porém o Edson Barbosa teve os seus momentos sim na luta. Então, assim, mostrou que o Edson conseguiu se equiparar a um striker de excelência, né, muito realmente absurda, e o Giga Chikadze mostrou que, pelo menos no kickboxing, ele era uma coisa, no MMA, ele é ameaçador, mas teve resistência aqui sim. Mesmo assim, cumpriu o prometido e nocauteou. Também tivemos, olha aí, Léo, Daniel Rodrigues, falamos dele e voltamos aqui. Passou pelo Kevin Lee, que estreou nos meio-médios, porém ficou no caminho. Daniel Rodrigues, lutador, bad boy, aquele tipo de lutador de rua, porém está fazendo crime e entrou no top 15 dos meio-médios aqui por conta dessa luta. Show! Exatamente. Só lembrando aqui, então, das finais do TUF, né? Os campeões foram Brian Baron, lá no peso médio, e o Rick Turcios no peso galo. Lá no card preliminar, Tanuri, olha só, hein? Tivemos aquela luta clássica, luta política clássica, né? Que a gente adora. Essa foi aquele clássico do clássico do clássico. O Wellington Turma, desculpa o Wellington Turma, né? O cara é gente boa pra caramba, um grande lutador, mas assim, na hora que tá envolto com alguém como Sanalve, não consegue sacrificar, cara. Acaba sendo envolvido nisso. Ele acabou vencendo a luta, Tanuri, mas o Sanalve ficou tão bolado que perdeu a luta, um monte de dedada no olho que ele tomou, enfim, e ele perdeu a luta e ele saiu revoltado, xingou os juízes laterais, foi no mínimo engraçado. Não, nunca vimos o Sanalve desse jeito. Ele que é só sorrisos até mesmo nas derrotas, cara, pirou, surtou, realmente, luta, nossa senhora, olha, eu vou te dizer uma coisa, hein,
Que isso, meu amigo? Que é isso que a gente viu? Também tivemos o nosso querido saxofonista quebrando a banca de geral e finalizando o bom lutador Makhmud Muradov. Então, assim, Abduk Razak Al-Hassan também, membraço do meu exército de gente maravilhoso, voltando às vitórias com um nocautaço para cima do Alessio Di Chirico, que, olha, esse italiano é muito doido, né? Ele tinha vencido o Joaquim Buckley com um chute e agora foi vítima de um chute, cara. Ele girou pro lado que estava vindo o chute, nem viu. 17 segundinhos, Léo. Começando lá em setembro, Tanuri, último mês aqui do nosso vídeo sobre o UFC, luta principal, Derek Bronson e Darren Till. E vitória do Derek Bronson finalizando o Darren Till, Tanuri. Atuação impecável de novo do seu membraço do exército e perto do cinturão dos médios. Que vitória linda, né, cara? Do nosso querido loiro Brunson. Finalizou. Nossa, o Darren Till também tá cada vez pior, né, cara? Parece que a cada atuação dele, se o Derek Brunson tá provando que tá realmente melhorando, o Darren Till tá piorando a cada luta. Então, não deu outra finalizada agora. O que é isso? Então, assim, cansou. Olha, tem que melhorar muito em 2022 o Darren Till. Enquanto isso, o Derek Brunson, poxa, se consolidou ali no top 5 com essa vitória, Léo. Exatamente, né? Tivemos nesse card, né, a grande promessa aí do peso pesado também, o inglês na final, detonando o Sergei Spivak, nocautaço ali, né, aquela sequência de golpes ali, cotoveladas, socos. Tivemos também, Tanuri, a estreia dessa sim, também uma promessaça aí inglesa, o Perry Pimblett, que chegou falando demais, enfrentou o Luigi Vendramini brasileiro, tomou um calor no início, mas depois conseguiu nocautear no final do round, cara. Foi até uma luta bem pegada ali no início, né? Foi até emocionante ali, teve a chance dele, o brasileiro, mas acabou sendo nocauteado pelo Perry Pimblett. Faltou quem de luta ali, né, cara? Tá, ele tava bem na luta, mas realmente não conseguiu, tomou uma decisão errada e botou o Perry Pimblett no confronto e o mérito dele foi isso. Uma vez que voltou à luta, conseguiu defini-la. Mas não impressionou não, tá? Impressionou muita gente, mas a mim não. Também tivemos uma nota lamentável, né? Que foi o quê? A maldade, do Khalil Rountree para cima do Modestas Bukauskas com aquele chute, né? Oblíquo, que vai na intenção de pegar justamente na dobra do joelho e não deu outra. Causou uma lesão seríssima e, inclusive, olha só, a demissão do Modestas Bukauskas, Léo. No evento seguinte, Tanuri, tivemos um evento aqui liderado por Anthony Smith e Ryan Spann com várias lutas, né? Foram quase 15 lutas aqui, né? Várias lutas aqui, mas lutadores ainda buscando seu lugar ao sol. Sim. Anthony Smith conseguiu finalizar o Ryan Spann, Tanuri. Cara, e olha, numa atuação muito boa, tá? Numa atuação muito boa. O Ryan Spann tinha falado que o Anthony Smith não é isso tudo que faria acontecer ali no octógono, porém o que se viu foi um domínio. Anthony Smith, inclusive, ficou tão bolado que ele finalizou e depois foi tirar satisfação com o Ryan Spann. Tiveram até que entrar ali a galera, né, as equipes ali para separar. Então, assim, ficou um clima ruim, mas vitória realmente muito boa do Anthony Smith, veterano aí, que se recuperou, Léo. Ainda nesse card principal, também tivemos a Irene Pisk tirando a nhaca, né, vencendo a Mandy Bon na decisão, uma atuação segura aqui da brasileira. O Arman Tsarukyan, né, esse também, outra grande promessa aqui, vencendo bem, né, vencendo o Cristo Jackson, nocauteando, e o Joaquim Blanc nocauteando o brasileiro Antônio Arroio também, ali no final da luta. Leozão, também tivemos no Co-Main Event o Ion Cutelaba, bateu tanto no Devin Clark, que Leozão, cara, verdade, destruiu a boca do nosso amigo, cara. Francamente, né? Teve que passar por operação e tudo, cara, para consertar ali os dentes. E tivemos, óbvio, lá no card preliminar, a estreia, guardem o nome dessa menina, Erin Blanchfield, que passou pela Sarah Alpar e, olha, vai dar muito trabalho, tá bom? Muito boa lutadora. E também tivemos o Carlston Harris, né, o Moçambique, detonando o Impa Kazanaga, que depois dessa luta foi cortado do UFC.
E aí, para fechar setembro aqui, fechar a parte do UFC, Tanuri, tivemos o grandíssimo UFC 266, 2 disputas de cinturão, a volta do Nick Diaz ao UFC, mas tivemos aqui uma das grandes lutas do ano, certamente, a luta do peso pena, Volkanovski derrotando o Brian Ortega na decisão unânime, mas foi uma guerra entre os dois, luta clássica aqui, entre dois grandes lutadores de MMA. Não, luta linda de se ver, realmente teve de tudo, né? Muita garra, muita realmente vontade, dedicação, técnica, condicionamento físico, ou seja, pacote completo, vitória maiúscula do Alexander Volkanovski, que aos poucos vai ganhando o coração da galera. No Co-Main Event tivemos, pelo contrário, né? Aí foi o oposto. Valentina Shevchenko aplicando mais um show no octógono. É bem verdade que essa luta foi até o 4º round, porém, aquele 4º round, Léo, sabe, no ritmo dela e ela falando assim, ó, beleza, resistiu bastante, né? Mas agora é minha vez e vai acabar aqui. E acabou mesmo. Um abraço para o Lauren Murphy, Léo. E tivemos aquela infeliz luta entre Robbie Lawler e Nick Diaz, né? Que tava aparecendo uma luta sub-50, né? Jesus amado. Uma luta horrorosa, muita gente elogiando, mas francamente foi uma das piores lutas que a gente teve. Tanto o Dana White já está dizendo que o Nick Diaz nem deveria ter voltado, né? Ele se arrependeu profundamente de ter colocado o Nick Diaz nessa situação, mas o Robbie Lawler saiu com a vitória no 3º round por nocaute. Tivemos também o Curtis Blades vencendo o Jairzinho Rozenstruik, voltando à coluna de vitórias, e a Jéssica Batistaca também voltando a vencer no peso mosca, detonando a Cíntia Calvillo, Tanuri. No card preliminar, também tivemos destaques que é sempre bom aqui a gente salientar. Léo, virada mítica, tá? Do Merab de Valishvili para cima do Marlon Moraes. Marlon quase encerrou a sequência negativa com um nocaute até rápido, né, no primeiro round, mas muito pouco mesmo, só que o Merab resistiu, o Marlon cansou de bater, quase no primeiro round mesmo o Merab deu cabo da luta, porém, no segundo ele veio mais forte ainda e não deu para o brasileiro, ou seja, o brasileirinho trocou a vitória por uma derrota, mais uma pesada. Também tivemos, olha aí, Dan Hooker e Nasrat Haqparast, hein? Eles que tiveram problemas muito grandes ali com a questão de visto, o Nasrat perdeu a mãe, então assim, essa luta ficou muito em stand-by, os lutadores chegaram no dia da pesagem, porém, lutaram, bateram peso e Dan Hooker se recuperou, ou seja, profissionalismo total, Léo. Exatamente. O Chris Daukaus também vencendo aqui o Shamil Abdurakhimov, né, por nocaute, uma grande atuação do Chris Daukaus, que depois, mais pra frente, enfrentou o Derek Lewis, e a Taylor Santos numa fase iluminada, derrotando a Roxanne Modafferi, que é uma lutadora, apesar de ser freak, mas ela é difícil de ser derrotada, né, ser nocauteada, ser finalizada, mas venceu bem a Taylor Santos. E outro destaque também, Tanuri, aqui nesse card, foram os parças do Neymar, aliás, os parças do Nick Diaz aqui, né, que só por isso que eles lutaram no UFC. No caso, eu falando de que Nick Maximov venceu o Cody Brand na decisão, numa luta, né, ali, tudo bem que ele é um cara que tem coração, mas muito fraco tecnicamente, e o Martin Insano Jr., ou o Martin Insano, né, quem colocou esse cara para lutar com o Matthew Samuelsburger, que é um notório assassino, e foi nocauteado rápido, cara, 15 segundos de luta, mais um nocaute em segundos do Matthew Samuelsburger no ano, cara. Não deu para entender desse espaço do Nick Diaz aqui, Tanuri. Eu vou te dizer, eu vibrei com essa vitória do Matthew Samuelsburger, que ele é um cara perigoso sim, pô, muito legal, não teve um downgrade aqui que eu não entendi, porque esse Martin Insano, muito fraco, mas que bom, né, que não deu chance ali pro azar. Matthew Samuelsburger, cara, aniquilou, 15 segundos, e o UFC ainda puniu o cara, porque ele não ganhou o bônus, não sei porquê, né? Lamentável. Também tivemos na porção preliminar do preliminar, Jalen Turner, o Tarântula, que é muito bom na trocação, mas tem, né, descobriu uma vertente ali do jiu-jitsu nele. Finalizou no primeiro round o Uros Medic. Jalen Turner, olha, surpreendeu aqui na temporada 2021, Leozão. Exatamente, Tanuri. Agora vamos falar do Bellator. O que aconteceu no Bellator entre julho e setembro, Tanuri? Tivemos lá em julho o Bellator 262 e a nossa querida Juliana Velasquez defendendo o cinturão pela primeira vez contra Denise Kitts Holtz. E foi uma luta
Ali, na pontuação, pelo menos, foi difícil, tá, Nori? Você achou que foi tão difícil assim para Juliana Velasquez? Olha, vou te dizer uma coisa. Foi uma luta duríssima quando o pessoal até, né, foi até que pego de surpresa, porque a Juliana Velasquez foi campeã com autoridade, porém aqui teve um trabalho, e olha, muita gente deu a vitória para a Denise, tá? Então, assim, Exato. tem que agradecer e muito a Juliana Velasquez, ou seja, perdeu um pouquinho do hype, vai. Ela que tinha causado uma boa impressão, mas na primeira não conseguiu manter esse nível de atuação. Tomara que realmente, né, mostre mais serviço aí nesse próximo ano, Leozão. Aí só de destaque rapidinho, que só falar do que aconteceu, porque olha só, tivemos o Matt Mitrione sendo nocauteado pelo Tyrell Fortune, que é um bom nome aqui para o peso pesado. De brasileiro tivemos a Dayana Silva e o Matheus Matos aqui, o Adams, né? O Matheus Adams venceu, a Dayana Silva perdeu para a Arlen Blanco, né? Friquíssima. E o Rony Marques, né? Aquela saga dele de querer lutar de peso pesado, acabou sendo nocauteado pelo Said Suma. Ainda em julho, tá, Nuri? Bellator 263, aí sim, tá, Nuri? Esse aí foi finalmente aconteceu a luta que tá todo mundo esperando entre AJ McKee e Patrício Pitbull lá, essa final aí do GP dos Penas, e AJ McKee rapidamente finalizou o Pitbull depois de aplicar um belo knockdown, e aí acabou com o reinado do brasileiro no peso pena. Exatamente, uma das maiores vitórias da temporada, sem sombra de dúvida, né? AJ McKee mereceu e venceu o GP, levou 1 milhãozinho para casa, tá bom? E o cinturão junto com a cabeça do Pitbull. Épico, parabéns aí o AJ McKee, falou e fez. Também tivemos, Leozão, as estreias, né, dos russos, que continuaram com a sua dominância, né? Primo, Usman Nurmagomedov, ele que já tinha lutado no Bellator, foi lá e novamente passou como quis ali pelo Menimuro, né? Lutinha ali para ele vencer também, né? Vamos para a verdade. Islam Mamedov, também outro da turminha do Khabib, enfrentou o Brent Primus, decisão dividida. Olha, também uma decisão dividida, um tanto quanto, né, amiga aqui, controversa. E no card preliminar, olha, o irmão do Zabit Magomed Sharipov tá vindo aí com fome, tá? E vai ser mais ativo do que o irmão. Nocauteou o Jonathan Quiroz também, né? Fez o óbvio, mas que bom que ele não bobeou, Léo. E de brasileiros aqui, o Goichi Yamauchi nocauteou o Chris Gonzalez, né? Lá no card principal. Um duelo de brasileiros em Vanessa Porto e Lara Joane, a vitória da Vanessa Porto na decisão dividida. Lá no Bellator 264, Anuri, vimos, né, e isso aconteceu em agosto, vimos a volta aí do Mousasi a lutar pelo cinturão do peso médio, defendendo o cinturão dele contra o John Salter, que já estava um tempo merecendo essa chance pelo título, né, mas acabou não vendo tanta cor da bola aqui, porque o Mousasi atropelou, nocauteou no terceiro round, Tanuri. Sem sombra de dúvida, um dos lutadores assim veteranos que ainda consegue, né, ser uma pedra no sapato dessa galera, permanece lutando em alto nível. Então, assim, o que esse cara poderia ter feito no UFC, né, Léo? A gente fica imaginando, porque ele saiu muito perto de disputar o cinturão e no Bellator, chegou, já foi campeão e tá difícil de destroná-lo. Então, assim, show de bola. Também tivemos a volta do ex-campeão dos meio-médios, Andrei Koreshkov, tá? Passou também como quis pelo Sabah Romazi, que é horrível. Vitória ali, tranquilinha do Koreshkov. E olha, duelo de promessas queridas no peso total. O russo, que era visto como um possível campeão, foi surpreendido por um dedicadíssimo Ralphian Stotts. Olha, olho nele, porque é parceiro de treino do Sérgio Pettis e quebrou a banca de muita gente aqui, porque venceu bem o russo por decisão unânime, Léo. Exatamente. O Bellator 265, Tanuri, também rolou em agosto e tivemos uma luta que não valeu o cinturão, mas foi uma luta que chamou a atenção aqui, principalmente porque são dois veteranaços do esporte. Sheik Congo, aos seus 46 anos, com carinha de 25, Tanuri, encarando o Sergei Kharitonov, estava tomando atraso e numa reviravolta total aqui, o seu deus de ébano acabou nocauteando, né? Foi uma grande reviravolta, finalizou, né, com o Mata-Leão
no final do segundo round, faltando um segundo para acabar, o nosso querido Kharitonov, Tanuri, que tá migrando para um monte de evento, né? Lutou com o Fábio Maldonado na Rússia, agora vai lutar no Eagle Fire Championship, mas o Kharitonov tava ali no Bellator lutando com o Sheik Congo também. Peregrinando, né, cara? Maneiro demais. E olha, Sheik Congo finalizando, hein? Que loucura, cara. É isso aí, né? Categoria do pesado no Bellator ainda, meu amigo. É isso que a gente vê, pô. A gente teve o Logan Story também, outra promessa, né, voltando a vencer numa luta ali complicada, e o Marcelo Gomes brasileiro vencendo o Billy Swanson por nocaute. E fechando aqui o Bellator dessa jornada, Bellator 266, Taduri, que teve quem? A estreia do nosso querido cubano Yoel Romero, né? Ele que não lutou no GP, né, dos meio pesados, estava marcado, aí ele acabou tendo um problema, foi retirado, mas fez mesmo assim a estreia dele contra o Phil Davis, que tinha perdido na primeira luta no GP, estava eliminado, então fizeram esse casamento aqui. E aí a decepção foi o quê, Tano? Porque a luta só teve 3 rounds, o pessoal pediu 5 rounds, e o Romero mais inchado, mais lento, e acabou perdendo aí pro Phil Davis. Não, vitória muito boa do Phil Davis. Ele realmente, cara, não teve risco. Não teve risco. Para um dos juízes, ele até venceu por 30-26, ou seja, 10-8 em um dos rounds. Tranquilinho, não foi uma boa luta, assim, emocionante. Mas olha, o Yoel Romero lutou muito abaixo, Léo. Muito abaixo. Inventou de subir para os meio pesados. A gente viu que não é a dele. Não é a dele, tá? E mesmo assim tomou 10-8. Então, quem sabe agora ele não volte para os meio pesados. Ainda deu um migué, né? Falando que, eu pensei que fosse 5 rounds. Meu irmão, se fosse 5 rounds, ele ia perder os outros 2, tá? Então, assim, vitória muito boa de recuperação do Phil Davis, que é, sim, um lutador muito consistente. Léo, gosto muito desse cara. Também. E aí no primeiro evento tivemos o Neyman Gracie, né, voltando a lutar e conseguiu nocautear, tá? No Neyman Gracie nocauteando, rapaz. Nocauteou o Mark Lemme, né, lá no primeiro round, cara. Isso rapidinho, aí. Acabou, não teve problema nenhum. Pois é, quando que a gente imaginaria, né? Um Gracie nocauteando, mas tá aí. E olha, foi nocaute consciente, tá? Nocaute consciente. Ele sequer fez a menção de levar a luta para baixo, cara, de tão confiante que ele estava na trocação. Legal. E para fechar o giro aqui dos meses de julho a setembro, agora na PFL, Tanuri, tivemos em agosto os 3 eventos que foram os playoffs da PFL que definiram os finalistas que ocorreram em outubro. E o PFL, a edição 7 do PFL em 2021, na luta principal, tivemos quem nas semifinais? Ray Cooper terceiro contra o Rodney McDonald, que foi atropelado. Rodney McDonald não viu a cor da bola, tá, contra o Ray Cooper terceiro. Não viu a cor da bola em mais um evento, olha, de duração infinita que a PFL nos proporciona, nossa, né? Que é isso? Mas olha, o Ray Cooper terceiro botou o Rodney McDonald para correr até do PFL, né? Tá doido. O início, como você falou, do Rodney McDonald foi bem enganoso e aqui a gente teve a prova disso. Não conseguiu conter este que é o rei da PFL, vai, Leozão. Exatamente. O segundo rei, vamos dizer assim, é o Magomed Kerimov, né, que lutou contra o Saad Bussi, que entrou... Mole também, ó. Entrou substituindo o adversário e acabou também sendo dominado aí pelo russo. Era uma final bem previsível. E lá nas semifinais do peso leve, Tanuri, foi totalmente que ninguém esperava que fosse acontecer esse duelo. Olha o homem aí. Né? O nosso querido Rauch Manfio, mais uma vez, Rauch Manfio enfrentando Clay Collard, que surpreendentemente também foi bem aqui nesse playoff, mas o Rauch Manfio conseguiu vencer na decisão unânime o Clay Collard e o Loic Radzhabov, que já está há mais tempo aqui nessa categoria, no nome mais conhecido, venceu o Alexander Martinez, né, o Paraguai, Tanuri. A curiosidade foi que eles se enfrentaram na fase preliminar, né, desse mesmo torneio, e o paraguaio aí tinha vencido o Loic Radzhabov. Porém, na hora do vamos ver, né, que era para avançar de fase realmente, foi o Loic que deu o troco e quem riu por último riu melhor. Exatamente, né? A gente ainda teve nesse evento o Cleison Tibal, que venceu a luta, teve o Leandro Buscapé, que também perdeu na estreia dele aqui no PFL. Lá no PFL 8, tá no rapidinho, deixa eu só fazer uma menção, porque, Léo, que
legal, né, o desempenho do Gleison Tibau no PFL, tá? Chegou desacreditado numa categoria acima da que ele lutava, né, geralmente, Sim. e conseguiu, sabe, mostrar realmente que tá Venceu vindo a duas. mentalidade avançada. Venceu bem, inclusive, o Rory McDonald, né? Foi garfado? Foi. Mas o que importa é a vitória. Venceu. No evento seguinte, né, o PFL 8, na luta principal, tivemos quem? A rainha do evento, Kayla Harrison, enfrentando a Jenna Fabian, e foi aquele atropelo, né? O nocaute técnico no primeiro round, né, Tanuri? Deu aquela receita de bolo, derrubou e massacrando no ground and pound. Fatiou, passou, boa 0,5. É isso aí, a receita da Kayla Harrison, tá? É unilateral? É, porém é excepcional nessa unilateralidade. Bruno Capelosa, Leozão, também pegou um negão chamado Jamel Jones, que assim, parece que é o Walt Harris, né, do PFL, mas é aquilo. Tamanho não é documento para essa galera. E o Bruno Capelosa, por mais que ele seja pequeno para essa categoria, ele é violentíssimo e puniu o nosso querido ali Jamel, porque John Jones só existe um, né? Então, assim, não é todo Jones que é bom, e o Bruno Capelosa nocauteou no segundo round, Léo. Lembrando, o Jamel Jones, ele entrou só na última rodada e nocauteou e ele se classificou para os playoffs, cara. O cara foi dominado com isso. Ainda tivemos a Taylor Guardado derrotando a Mariana Moraes, a brasileira, lembrando que Larissa Pacheco que disputaria essa luta, e aí ela teve problema com peso, com lesão, e acabou a Mariana Moraes substituindo ela, e Taylor Guardado venceu a Mariana Moraes na decisão dividida, e o Ante Delia derrotou o Denis Goltsov na decisão. Então, Capelosa e Delia fazendo uma revanche da temporada que já tinha se enfrentado lá na fase de classificação. E aí, no card preliminar, tivemos aqui destaque o Renan Problema, depois que todo aquele problema lá com o Verdun, voltou a lutar aqui, né, com o Stuart Austin e nocauteou no primeiro round em 30 segundos. E para fechar o nosso giro aqui desses meses, né, tivemos ali as semifinais do peso pena e dos meio pesados, Tanuri. E na luta principal, o Movlid Raibulaev venceu o Brandon Loughlane numa luta ali também bem disputada, vitória na decisão dividida. Cara, e esse evento foi louco, porque, cara, quase todas as lutas terminaram por decisão. Então, assim, maçante até dizer chega, mas é isso. Kai Bulaev, cara, invicto, teve trabalho aqui, mas passou. E olha, PFL vai ficar pequeno para ele, só digo isso. Eu também acho, vai ficar pequeno para ele, daqui a pouco ele vai para o UFC. Aí na outra semifinal, Chris Wade surpreendeu aqui Boba Jenkins, vencendo na decisão unânime, então fazendo uma final aqui inédita. E dos meio pesados, o nosso querido Antônio Cara de Sapato teve trabalho aqui contra o argentino Emiliano Sordi, mas venceu na decisão. E o seu adversário, Martin Helmut, o norueguês, que, né, conseguiu aquela vitória rapidinho em cima do César Mutante, porque o César Mutante se machucou no começo da luta, cara. Foi uma lesão estranha a beça, né? Caiu ali todo mal e, enfim, a luta já acabou sem o norueguês ter lutado tanto. E lá no card principal, só o destaque, Sheimon Moraes, né, venceu lá o Stojadinovic. E a volta do nosso querido, nosso membro lá do Bare Knuckle, né, o Jason Knight, voltando a lutar MMA, né? Afinal, largou a centro de treinamento de boate e foi treinar a sério. E tomou um pau, e também tivemos um mito. Chris Camozzi, que olha, Leozão, injustiçado, tá, cara? Esse mereceria ter avançado. Merecia, né? Venceu mais um aqui, cara. Inacreditável. Chris Camozzi, olha, próximo ano o negócio vai mudar de figura. Se ele for escalado para participar desse torneio, não e de meio pesado, hein? Mito. E de meio pesado, exatamente. Que maravilhoso, nosso querido Chris Camozzi. Então é isso, moçada. Fizemos aqui um giro completo de tudo que melhor aconteceu entre os meses de julho a setembro de 2021, uma retrospectiva do MMA, de tudo que aconteceu de melhor nesse ano. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, que ajuda bastante o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Deixa teu comentário também de quais lutas você mais gostou desse período aqui também. Vamos trocar uma ideia e vamos crescer aqui no YouTube. Meu amigo Tanuri, até a próxima, até a última parte. Valeu, Leozão, tamo junto, é isso. Reforça seu pedido. Quem puder deixar aquele like, se inscrever aí e compartilhar com a galera, é de uma ajuda aí tremenda. Um abraço. É isso aí, moçada. Um grande abraço a todos e os